eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Você tá me perguntando por que eu tô batendo palma? É porque você tá de parabéns, sabe por quê? Não é seu aniversário, talvez possa ser, mas não é meu aniversário também, mas eu preciso dar os parabéns pra nós. Sabe por quê? Porque você sobreviveu a mais uma teoria de fim do mundo. Dia 23 de setembro foi aí mais uma teoria de que o mundo ia acabar e ele felizmente ou infelizmente não acabou, não é mesmo? Estamos todos aqui vivos e talvez saudáveis. E nós iremos conversar hoje sobre exatamente esse assunto, sobre o fim do mundo e como se preparar para todas essas coisas aí. Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele sempre se preocupou muito em deixar muito claro as coisas que ele queria. É claro que para o povo naquela época não era tão nítido assim, porque eles não entendiam muito Jesus, mas ele deixou muitas coisas valiosas para mim e para você. E uma delas é Mateus 24. Jesus, certa vez, ele estava saindo do pátio do templo de Jerusalém. E então os discípulos chamaram a atenção dele para o edifício, para toda aquela construção maravilhosa que tinha. Então Jesus olhou assim e falou assim: galera, aqui não ficará pedra sobre pedra. Depois que isso aconteceu, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e ali ele estava com os seus discípulos mais próximos. Então eles pediram a Jesus um esclarecimento do que ia acontecer e como eles saberiam que isso estava perto. Então Jesus, nesse momento, ele mesclou dois acontecimentos. O primeiro seria, logicamente, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E a segunda é a segunda vinda dele. Ele misturou todos esses acontecimentos para que os discípulos pudessem saber o que viria a acontecer e para que eles pudessem estar preparados. Dentre as muitas coisas que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus, está o engano. Jesus ele diz aqui em Mateus no capítulo 24 que muitas pessoas serão enganadas e aparecerão muitos falsos profetas dizendo que eles são Deus e que eles foram enviados por Deus. Isso a gente já vê acontecendo. Ele também diz que haverão muitas guerras, nação contra nação, reino contra reino. E ele diz o seguinte: essa é apenas as primeiras dores de um grande parto. Ou seja, os falsos profetas, as guerras e os rumores de guerra são apenas o início das coisas que Deus diz que irá acontecer. Depois dessas primeiras dores, Jesus ele continua dizendo que o seu povo será preso, entregues para serem maltratados, os filhos entregarão os pais entregarão os filhos, os amigos entregarão os outros amigos e todos os seguidores de Cristo serão perseguidos. Muitos irão abandonar a sua fé, a maldade vai se espalhar e o amor de muitos esfriará. E depois que tudo isso acontecer e o evangelho ele for espalhado para todas as pessoas do mundo, aí sim virá o grande fim. Logo mais Jesus, como eu já disse, ele mistura as histórias, ele conta o que acontecerá, qual era o procedimento para que eles pudessem se livrar do momento em que Jerusalém fosse destruída. Então ele continua dizendo que era para todas as pessoas fugirem para os montes, para lugares escondidos, para que ninguém os achasse. Ele ainda diz que ai das grávidas que estiverem com os seus filhos naquele momento, ai das pessoas que estiverem amamentando, se fosse no inverno, se fosse no sábado, que as pessoas teriam muito problema com isso. Mas então vem versículo que eu gostaria de ler para você. Mateus 24, versículo 21. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. 22. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, este será diminuído. E finalmente, depois desses dias de sofrimento, Jesus ele continua dizendo que o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, os poderes do espaço serão abalados, ou seja, as estrelas cairão,
e aí sim virá a vinda do Filho do Homem. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Pensar sobre o céu é uma coisa muito incrível. Pensar que lá a gente não vai sofrer, a gente não vai ter tristeza. E todas as coisas que a gente sente aqui não serão nada. Mas ao mesmo tempo que eu penso nisso, eu penso em 2 coisas. A primeira delas é que uma das condições para que Jesus volte é a pregação do Evangelho em todo mundo. É fazer com que as pessoas entendam que Jesus é o Filho de Deus e Ele pode salvar todos nós. E aí vem a parte mais difícil, porque será que eu e você estamos fazendo isso? Estamos falando do amor de Deus para as pessoas? Ou a gente só tá esperando mesmo? Infelizmente, não adianta a gente esperar um céu e não trabalhar por ele. A gente não trabalhar para conquistá-lo. Quanto tempo será que eu e você estamos jogando fora, sendo que nós poderíamos estar pregando o Evangelho? Em julho do ano passado, eu tinha uns pensamentos bem doidos sobre esse assunto. Eu falava que eu não iria fazer faculdade, que eu não estudaria mais porque não vai adiantar. Esse era o meu pensamento, não vai adiantar eu me matar de estudar para fazer uma faculdade, para ter um ensino superior, sendo que o mais importante que existe é ir falar do amor de Deus para as pessoas. É pregar o Evangelho, é fazer com que elas entendam que o amor de Deus existe por elas. E tudo isso passava pela minha cabeça e falava assim, por que eu vou estudar sendo que logo o mundo vai acabar? É claro que depois eu mudei de opinião, porque a gente tem sim que anunciar o Evangelho para as pessoas, mas a gente também não tem certeza de nada. A gente não tem certeza quando Jesus vai voltar. É claro que dedicar a vida para fazer isso é muito importante, mas também eu preciso me preparar para fazer isso, me preparar para ajudar as pessoas de uma forma mais eficaz. E junto com todos esses pensamentos, muitas coisas se formaram dentro de mim. A primeira delas foi o fato das coisas inúteis que eu faço. Por exemplo, quantas horas você gasta assistindo uma série? É claro que é muito legal, é muito divertido fazer isso, só que o que a gente está fazendo com o tempo que importa? Com o tempo que a gente deveria estar sendo enriquecido espiritualmente, que a gente está jogando fora. Jesus, quando Ele voltar, Ele vai prestar conta do nosso tempo. E o que a gente está fazendo? A gente está usando Ele para pregar o Evangelho, para ter um enriquecimento pessoal, ou a gente está jogando fora? O tempo ele não volta mais. Eu não sei você, mas eu tenho muita saudade da minha casa. A minha casa não é aqui. A minha casa é alguém. A gente tem que se preparar para um lugar muito melhor. Assim como a gente se prepara para o vestibular, assim como a gente se prepara para uma prova, por que a gente não está se preparando para um mundo que vai muito além do que a gente imagina, que é muito mais importante do que qualquer coisa nessa terra? Deus, ele tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Infelizmente, a gente está querendo cada vez mais conquistar as coisas aqui da terra, sem pensar que Deus, ele tem um plano muito maior para mim e para você. A gente não sabe o dia nem a hora, então por isso nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos constantemente estar preparados para que Jesus, ele volte. Se prepare para viver algo que você nunca sonhou. Existe uma ilustração que um amigo meu sempre fala, que é a questão de que a vida eterna é um filme. Você gosta de assistir um filme super empolgante, cheio de ação e emoção, e no final das contas você não vê o final do filme? Você gosta quando isso acontece? Você parar de assistir um filme no meio e tá aquela tensão toda e você quer muito ver? Eu particularmente não gosto. E não ir pro céu é exatamente isso. É você viver a vida inteira aqui na terra e a melhor parte, que é o final, você não viver. Deus, ele te ama e ele deseja viver com você eternamente. Por isso, se prepare e saiba que as coisas dessa terra não valem nada. O que importa é Deus. Nós somos apenas estrangeiros e viajantes por aqui. E para continuar a se aprofundar ainda mais na palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para acessar o blog Escola no Ar e lá você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as lições e aprender um pouco mais de Jesus a cada dia. Também, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para você não perder nada dos vídeos, para você sempre estar super atualizado e saber quando eu posto, tá bom? Ative as notificações também, deixe o seu like. E se você quiser me acompanhar mais próximo,
Aqui na descrição do vídeo tem todos os links das redes sociais do canal e as minhas também. Então é isso, um grande beijo e vamos se preparar.